Então agora sim, vamos falar um pouquinho da obra do Pão Nosso. Faz parte da coleção Fonte Viva, interpretação de textos evangélicos. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos que tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. A coleção é formada pelas seguintes obras. Em 1948 surge Caminho, Verdade e Vida. Pão Nosso em 1950. Em 1951, Vinha de Luz. E Fonte Viva em 1956. Em páginas de consolação, orientação e luzes da espiritualidade superior, Emmanuel orienta-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida. A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus e seus apóstolos. Vamos então iniciar a leitura do capítulo 15, Pensamentos. E diz-nos Paulo, Filipenses 4:8: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mais do que uma recomendação, este texto evangélico fala da necessidade que todo cristão tem em ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica ao Senhor. Não podemos impedir o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente, mas podemos repreender e não deixar que ocupem lugar em nossa mente. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer o seu ninho. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que nos produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício no coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo.
Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. E então este é o texto que fala o capítulo 15. Vamos então fazer uma pequena reflexão, começando porque o que é o pensamento? É a faculdade de pensar logicamente, refletir força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade, são elementos plásticos e organizadores. Pensar é criar, diz-nos Emmanuel na leitura que acabamos de ouvir, uma vez que todas as criaturas possuem energia obediente à sua vontade, que, ligada ao seu potencial imaginativo, atua exteriormente, influenciando outras criaturas e ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. Quem pensa é o espírito, o cérebro é apenas o instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo espiritual como elementos plásticos do corpo mental. Os nossos sentimentos irão dar as propriedades a esses pensamentos e a nossa vontade, a direção, o destino deles. Pensamentos de amor terão uma coloração e vibração diferente dos pensamentos de ódio. Os nossos pensamentos formam um envelope energético em torno de nós, causando sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor desses pensamentos. Mesmo que estejamos direcionando aos outros, o primeiro a receber é o próprio emissor. Pensamento como energia mental. A base de toda a manifestação psíquica está na mente da criatura. A mente, por sua vez, é o espelho da vida em toda a parte e necessita apenas ser lapidada, educada, para que atinja a grandeza da luz. É como um diamante em estado bruto. Para se tornar pedra preciosa, depende da maneira como o tratamos. Sendo espelho da vida, a mente gera a força do pensamento, que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo e refazendo, para depurar e sublimar. Isso porque em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Hoje, sabemos que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, dependendo da faixa vibratória que sintonizamos provisoriamente. A partir da nossa vontade, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos impulsiona à purificação e ao progresso maior. As criaturas, portanto, refletem-se reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. Assim, o reflexo mental de cada ser reside no alicerce da vida. Um reflexo mental delineia a emotividade. Esta plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra dirigem ações, que geram manifestações que, por sua vez, são válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Esta pequenina imagem acho que nos transmite muito bem o que são os nossos pensamentos de amor e aqueles pensamentos menos bons, quando somos... alguém nos diz ao nosso ouvido, o nosso anjo da guarda, temos ali o nosso anjinho que nos dá as boas vibrações e os nossos pensamentos são bons. Quando nos deixamos envolver pelas más energias, pelos maus pensamentos, há aqueles zombeteirozinhos que realmente também nos vão desgraçar, entre aspas, os nossos pensamentos. O pensamento e vontade entre desencarnados e no plano espiritual. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem.
Pelo pensamento, eles imprimem estes fluidos determinada direção. Aglomeram-nos, combinam ou dispersam. Formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade que há, nestes fluidos, ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. O pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual, como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Um homem, por exemplo, que tenha a ideia de matar um outro, por insensível que seja, o seu corpo material, seu corpo fluídico, é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal como ela está em seu espírito. Formas de pensamento. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. A avareza, a ambição, produzem formas retorcidas, garras de falcão, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. O pensamento, preocupado com a resolução de um problema, produz filamentos espirais. Os sentimentos endereçados a outrem, seja de ódio ou de afeição, originam formas de pensamento semelhantes aos projéteis. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague do raio. O medo provoca jatos de substância cinzenta, quais salpicos de lama. Nós tornamo-nos aquilo que contemplamos. Através do pensamento constante, um ideal fica impresso em nosso coração. Quando fixamos nossos pensamentos no mal que os outros fazem, nossa mente fica poluída pelo mal. Quando, ao contrário, fixamos nossa mente nas virtudes ou no bem-estar dos outros, nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos. Nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa totalmente dedicada ao amor e à compaixão. Os pensamentos que cultivamos modelam nossa natureza. Junto com os outros, eles também nos afetam. Na pesquisa proposta, devemos reter a boa conduta de um crente, sobretudo no que se deve fazer para viver de forma alegre e fiel a Deus, dispensando amor ao próximo e desfrutando a infinita paz do Senhor. Nesta imagem, o que nos faz aqui sobressair é que se todos nós usarmos o escudo da fé, não há nada de mal que nos possa acontecer. E vemos que está ali aquele bichinho que quer transmitir a inveja, a maledicência, a cobiça, morte derrotada de pensamentos negativos, o desespero, dúvida, falta de amor, orgulho, a mentira. Ainda diz Efésios: fortalecei-vos na fé, para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Quando colocamos o Evangelho como nossa guia, ele nos ajudará na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos
integralmente, aproximando-nos do Criador. Para isso se faz necessário reeducarmos o nosso pensar vigiando-o. A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão do pensamento. Obrigada pela vossa atenção.